Você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco no Evangelho de Isaías, capítulo 41, no versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Aleluias, louvado é o teu nome, Senhor. Te glorificamos por estar aqui nessa noite. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Podeis nos assentar? O que nós queremos compartilhar com os irmãos nessa noite, né? Que se enquadra dentro deste versículo, é o cuidado de Deus. Queremos falar, irmãos, sobre o cuidado de Deus conosco. E este versículo, nesse versículo, o Senhor, Ele nos dá 4 orientações, e essas orientações seguidas de uma promessa dEle, de uma afirmativa dEle, para cuidar de nós. A primeira palavra que lemos, o Senhor fala: não temas. Quando o Senhor fala não temas, Ele está falando para mim e para você: não tenha medo. Não tenha medo. E logo após, Ele diz por que não temos que ter medo. Então Ele diz: não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo. Aleluias. Você pode glorificar ao Senhor por isso, porque Ele está falando para você não temer, porque Ele é com você, Ele é comigo, Ele é conosco. Esse é o Deus a qual nós estamos aqui nessa noite, adorando, glorificando e exaltando o nome dEle, porque Ele cuida de cada um de nós. Aleluias. Depois o Senhor, Ele fala para nós: não te assombres. O que Ele quer dizer com isso? O que Ele passa para nós? Não te assustes, não te preocupes, porque eu sou o teu Deus. Aleluias. Jesus fala para nós nesta noite: não te assombres, não te assustes, não te apavores, porque eu sou o teu Deus. Aleluias por isso. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor por isso, porque nós temos um Deus que tem um cuidado especial conosco. Se nós estamos aqui nesta noite, só o fato de termos levantado da nossa cama nesta manhã, de termos aberto os nossos olhos, de estarmos aqui na casa do Senhor, é uma declaração do Senhor, do seu cuidado comigo e com você. Nós nunca podemos duvidar do cuidado do nosso Deus, irmãos. Se eu for perguntar aqui, cada um de nós tem motivos para glorificar a Deus, porque diante de tudo que eu, você, que já vivenciamos, porque cada um aqui já vivenciou e está vivenciando um momento difícil, porque nós estamos vivendo dias difíceis, irmão. Não tem ninguém que está isento de passar dias e momentos difíceis, mas nós temos que saber que o nosso Deus, Ele é conosco, e Ele cuida de nós, Ele cuida de cada detalhe, no mínimo detalhe, não escapa ao cuidado de Deus. Aleluias! Você pode glorificar a Deus por isso, porque você tem um Deus que cuida de você, que cuida da sua casa, que cuida da sua família, que cuida de tudo que é seu. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor.
E o Senhor segue dizendo: eu te fortaleço, aleluias. E o que o Senhor diz para nós: eu te fortaleço, eu te dou forças, eu te ajudo, aleluias. O Senhor que nos fortalece, Ele que nos ajuda, Ele que nos dá força a cada dia, Ele que está conosco, nos segurando para nós caminharmos. Depois Ele diz para nós: eu te sustento. Aleluias. Ele diz: eu te sustento, eu te impeço de cair, eu mantenho você de pé. É isso que Ele está dizendo nesta noite. Eu te mantenho de pé, eu te impeço de cair, eu mantenho você de pé. Aleluias, porque o Senhor tem nos mantido de pé. É Ele que tem nos sustentado, irmãos, porque por nós mesmos nós não estaríamos aqui, por nós mesmos nós não nos manteríamos de pé, mas é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos capacita, é Ele que nos faz vencer as batalhas. Aleluias. E Ele diz: eu te sustento, eu te impeço de cair, e eu te sustento com a destra da minha justiça, eu te sustento com a minha mão direita, com a minha destra da justiça, eu te sustento, eu te mantenho de pé, eu te faço caminhar. É esse Deus, irmãos, que eu e você servimos. É esse Deus que nos tirou lá do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E Ele tem cuidado de nós. O cuidado de Deus é lindo, irmãos. O cuidado de Deus é especial. Se nós formos olhar, se nós formos fazer uma reflexão na nossa vida, de tudo que já passamos, de tudo que já enfrentamos, e em cada detalhe nós vamos ver o cuidado de Deus. O cuidado de Deus, irmãos, no nosso riso, cuidado de Deus na nossa lágrima, o cuidado de Deus nas nossas aflições, porque muitas vezes nós enfrentamos dificuldades que muitas vezes nos coloca medo, né, irmãos? Porque faz parte da nossa natureza humana. Porque às vezes enfrentamos uma dificuldade que nós sentimos medo. Nós sentimos medo de como vai terminar aquela situação. Nós sentimos medo do desfecho daquela situação. Dependendo do que for, nós sentimos medo, porque nós não sabemos como vai ser o final. Como será lá no final daquela situação. Às vezes é conosco mesmo, às vezes é com um ente querido, às vezes é um diagnóstico que recebemos do médico, que nos apavora, que nos entristece, que nos traz dor, né? E muitas das vezes, passando por essas situações, às vezes nós começamos a orar em prol daquela causa, e às vezes nas nossas orações, nós falamos para Deus que Ele não está vendo, se Ele não está vendo a nossa dor, se Ele não está contemplando aquele momento que estamos vivenciando. E às vezes até nós usamos essa expressão: parece que a minha oração não está passando do teto, a minha oração não está chegando diante de Deus. Parece que eu estou aqui dentro do meu quarto, orando, buscando a presença de Deus, mas parece que a minha oração ela não passa além do teto, ela não está chegando diante do Senhor. E nós nos sentimos, é como se nós estivéssemos, irmãos, em meio ao mar, com uma onda muito forte, com ondas bravias que não querem se acalmar. E nós começamos a sentir como se aquelas águas fossem nos afogar.
É assim que nós nos sentimos. E nós começamos a entristecer, achando até mesmo que Deus nos abandonou, achando que estamos só. Chegamos a falar: eu estou sozinho, eu não tenho ninguém. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que às vezes neste momento, nós estamos tão envolvidos por aquela situação, que nos impede de ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala para nós nessa noite: eu sou o Deus que falo, eu sou o Deus que ouço, eu sou o Deus que vejo as suas necessidades. Aleluias! Você pode adorar a Deus por isso, porque você tem um Deus que fala com você, você tem um Deus que te ouve, você tem um Deus que conhece as suas necessidades, as mais profundas necessidades são conhecidas diante de Deus. Porque nada, irmão, nada passa sem o olhar de Deus estar atento. É promessa dele. Quando ele disse: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. É promessa dele. E ele não falou assim: eu estarei com vocês só quando vocês estiverem alegres. Não. Ele está conosco na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na escassez e na fartura, no desemprego e no emprego. Em todas as situações, Deus é conosco. Se nós entregamos a nossa vida a Ele, se nós o recebemos como nosso Salvador, a partir daí, não vivemos mais nós. É Cristo que tem que viver em nós. Então, se nós entregamos a nossa vida a Ele, nós temos que confiar que Ele cuida de nós. Porque na palavra existem várias promessas de Deus, do cuidado de Deus. Nós vamos ver Isaías 43:2. Olha o que o Senhor fala para nós. Mais uma confirmação do cuidado de Deus. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mais uma confirmação do cuidado de Deus. As águas representam as lutas, as dificuldades, as adversidades que se levantam, irmãos. Porque são muitas adversidades. Muitas vezes nós acordamos pela manhã, abrimos os nossos olhos, agradecemos a Deus, né? Que Ele nos permitiu abrir os nossos olhos mais uma manhã. E vai nos permitir levantar da nossa cama. Mas então, nós temos que entregar aquele dia nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque não sabemos o que acontecerá no transcorrer deste dia. Você sabe ali que Deus permitiu você abrir os seus olhos, levantar-se da sua cama, para você iniciar, né? Nós que somos dona de casa, iniciar o nosso trabalho na nossa casa. Quem trabalha fora, se preparar para ir para o trabalho. Mas nós não sabemos o que nos aguarda, né, irmãos? Porque isso aí pertence ao Senhor, né? Então nós temos que entregar nas mãos do Senhor e pedir a Ele que Ele nos condicione, que Ele nos capacite a vencer mais um dia. Porque muitas vezes, assim que acordamos e levantamos, às vezes somos surpreendidos por uma notícia, por um acontecimento. Eu acredito aqui que se for perguntar, todos já foram surpreendidos assim. Quando não é pela manhã, à tarde ou à noite, mas às vezes passa um dia atribulado, porque recebe uma notícia de alguém ou de alguma coisa que entristece, que aborrece. Então, por isso, irmãos, temos que entregar nas mãos de Deus. Porque nós não sabemos
o que nos aguarda no transcorrer do dia. A única coisa que sabemos, que Deus é conosco. A única coisa que sabemos, que independente do que vier no transcorrer do dia, o Senhor é conosco. E Ele estará cuidando de nós, cuidando daquela situação, nos dando direção, nos dando discernimento, nos dando sabedoria de como contornar aquela situação. Aleluias. Mateus 6, 26. Mais uma prova do cuidado de Deus. Olha o que o Senhor fala para nós. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha só, irmãos. O Senhor, Ele cuida das aves. Nós não vemos uma ave que vive livremente morrer de fome, porque o Senhor cuida. Ela pode morrer se eu pegar, colocar ela dentro de uma gaiola e não tratar, não cuidar. Aí ela vai morrer de fome. O Senhor fala para nós que nós valemos mais do que os pássaros. Isso aí é mais uma prova de que o Senhor cuida de nós. Cuida nos mínimos detalhes, irmãos. Nada escapa. E glória a Deus por isso, que nada escapa ao olhar de Deus, nada escapa ao cuidado de Deus. Apesar de que em alguns momentos nós pensamos que Deus não está vendo. O Senhor não está se importando com a minha dor. O Senhor não se lembra mais de mim. Mas Ele lembra-se, irmãos. Ele fala para você nesta noite: eu cuido de você, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família. Não se preocupe, não tema, não te assombres, não te espante, não fique apavorado, não fique atemorizado, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Aleluias! Você pode glorificar, porque Ele é o seu Deus, Ele é aquele que cuida, Ele cuida nos mínimos detalhes, Ele cuida com amor. Aleluias, louvado e bendito é o nome do Senhor. Lucas 12, 7, aleluia. Nós estamos lendo esse versículo, irmão, porque quando estávamos preparando a mensagem, o Senhor foi nos dando esse versículo, porque Ele foi me ministrando ao meu coração. Olha, eu vou te mostrar como eu cuido de vocês, como eu cuido dos meus, aqueles que têm uma aliança comigo, desses eu cuido. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Aleluias! Que Deus é esse, irmãos? Que até os fios dos nossos cabelos estão contados diante dEle. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Ele sabe quantos fios de cabelos tem na sua cabeça. Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus cuidadoso. Ele é um Deus de detalhes, irmãos. Deus é detalhista. Ele cuida de tudo. E nós glorificamos a Deus, porque nós tivemos a oportunidade de recebê-lo na nossa vida como o único e suficiente Salvador. E esse, irmãos, foi a melhor escolha que nós fizemos. A melhor escolha. Eu sempre falo que é algo que nós nunca vamos nos arrepender, é de ter recebido o Senhor Jesus. Nós podemos nos arrepender de coisas que fizemos que não deveríamos ter feito. Nós podemos nos arrepender de coisa que devíamos ter feito e não fizemos, mas nós jamais viremos arrepender de ter recebido o Senhor Jesus na nossa vida como
nosso Salvador, de ter entregue a nossa vida a Ele, de ter entregue o cuidado da nossa vida a Ele, porque Ele cuida com amor, Ele cuida com dedicação, e nada escapa, irmão, nada escapa do Senhor. Aleluias. No Salmo 46:1, o Senhor fala para nós, mais uma vez, o cuidado dEle. Quando nós estamos tristes, abatidos, com medo, nos sentindo sozinhos, olha o que o Senhor fala para nós. Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é o socorro, bem presente na hora da angústia. Porque na hora que você está na batalha, na luta, muitas vezes recorre a um amigo, a um parente, mas muitas vezes aquela pessoa fala para você, eu não posso te ajudar, eu não posso fazer nada por você. Mas nós temos que recorrer a Deus, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente, irmãos, em todos os momentos. Ele diz para nós que estaria conosco todos os dias, independente da situação. Então, se estamos precisando, Ele é o nosso socorro. Nós temos que ir a Ele, nós temos que pedir socorro ao Senhor, porque é Ele que nos socorre, é Ele que jamais virará as costas para nós, porque muitas vezes aquele que julgamos que é amigo, quando você mais precisa, Ele te vira as costas. Ele diz, eu não posso fazer nada, não tem como te ajudar, mas o Senhor jamais. Muitas vezes, quando nós dobramos o nosso joelho lá no nosso quarto, que estamos passando por uma dor profunda, uma angústia, que não temos palavras, somente as lágrimas rolam no nosso rosto. E talvez ali naquele momento, né, de angústia, naquele momento ali de tristeza, né, os nossos ouvidos parece que se fecham e não ouvimos a voz de Deus. E muitas vezes Deus está ali do nosso lado, né? Deus está ali sussurrando no nosso ouvido. Eu estou aqui cuidando de você. Quando você estiver lá no seu quarto orando, que você estiver, irmãos, sem palavras, somente chorando, Ele está ali colhendo as suas lágrimas, e Ele está ali dizendo, Ele está sussurrando no seu ouvido, ei, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou cuidando de você, que você possa ouvir nesta noite o sussurro de Deus no seu ouvido. Eu cuido de você, eu cuido de você, eu cuido de você, aleluias, porque Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, Deus cuida dos seus, Deus cuida de tudo que é seu, se você verdadeiramente entregar nas mãos dEle, e confiar. Porque às vezes, irmão, nós passamos situações que às vezes nós procuramos nós não compreendemos o que estamos passando, né? E às vezes a gente fala, Senhor, eu não compreendo o que está acontecendo. Porque existem batalhas, irmãos, de curto prazo, para ela encerrar. Existem batalhas de médio prazo, mas existem batalhas que são a longo prazo. Que você tem que orar, tem que jejuar, mas tem que seguir confiando. Mesmo que você não esteja compreendendo o que está acontecendo, mas eu quero convidar você nesta noite, não tente compreender, faça o contrário. Confie mesmo sem entender. Confie mesmo sem entender. Creia que Deus está ali com você. Deus está ali com você. Porque às vezes você fala assim, irmã, você fala, parece que é muito fácil. Você não sabe o que eu estou vivendo. A minha casa está de ponta cabeça. Eu estou desempregado.
eu recebi um diagnóstico que me trouxe tristeza. Está tudo fora do lugar, mas o Senhor, Ele é especialista em voltar tudo para o seu lugar. Voltar para o lugar é com Jesus, não é com o homem, é com Jesus. Muitas vezes nós queremos tentar nós mesmos voltar as coisas para os lugares, mas é o Senhor que vai voltando tudo para o lugar. Mas tudo tem o tempo, irmãos. Deus tem o tempo de trabalhar. Deus tem o tempo de nos dar a vitória. Ele tem o tempo de nos entregar a vitória. Porque às vezes nós achamos, Senhor, está demorando tanto. Eu estou orando. E às vezes a impressão que temos que aquela situação, ela piora. Ou às vezes alguém que nós estamos orando, nós às vezes olhamos e falamos, estou orando, mas a pessoa parece que está ficando pior. Mas mesmo assim, irmãos, continue a confiar sem entender. Nós já passamos por um processo assim, já falei aqui várias vezes sobre o meu esposo, né? Que às vezes nós orávamos e víamos que ele ficava cada vez pior. Às vezes, né, fazíamos campanhas da família lá na Rua Benjamin, nem tem conta de campanhas. E às vezes era o final de semana que ele ficava pior, que ele chegava pior em casa. E eu olhava, mas eu sempre profetizava. Hoje foi o último final de semana que ele chegou assim. E assim eu vivi, irmã, profetizando por 19 anos. Não foram 19 dias, nem 19 meses. Foram 19 anos. E mesmo que eu não entendia aquela situação, porque eu orava, fazia campanha, né? E ele piorava. Ele chegou aí algumas vezes lá comigo, mas voltava para trás, entendeu? Mas eu não compreendia. Mas eu optei por confiar, mesmo sem entender. E hoje, para a honra e glória do Senhor, né? Os irmãos conhecem meu esposo, né? Desde 2001 que ele está caminhando. Foram para 23 anos. E eu glorifico a Deus por isso, irmão. Porque nós não podemos olhar para a situação. Porque se nós formos olhar para a situação, irmãos, a gente desiste. Você desanima, você para. Porque você fala, eu estou orando e a pessoa está pior. Eu estou orando e essa situação não muda. E nós ficamos tão envolvidos naquela situação que nós esquecemos das promessas do Senhor. Nós esquecemos do cuidado do Senhor. Nós esquecemos que é promessa dele, irmãos. É promessa dele. E essas promessas são para mim, são para você. Mas para que essas promessas se cumpram, eu preciso confiar. Eu preciso confiar. Eu não posso confiar só da boca para fora. Eu tenho que confiar, vindo aqui de dentro a minha confiança. E saber que o Senhor é comigo. Saber que Ele está cuidando. Ele está cuidando. Independente do momento que você estiver vivenciando. Eu não sei o que você está vivenciando. Nem você sabe o que eu estou vivenciando. Mas existe uma pessoa que sabe que é Jesus. Ele contempla, como nós já falamos, Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus que ouve, e Ele é o Deus que vê as necessidades. Ele sabe a necessidade de cada um que está aqui, Ele sabe o que você está precisando. Eu não sei, mas Ele sabe. E Ele é o suficiente para saber e para resolver. Porque se eu souber, o que eu posso fazer é ajudar você em oração. Mas eu não posso reverter essa situação. Agora Ele sabe e Ele pode. E se você confiar, Ele vai reverter o quadro da sua vida. Ele vai mudar aquele quadro lá na sua casa. Ele vai mudar aquele ente querido ao qual você tem pedido por ele.
Ele vai mudar porque Ele pode. Porque muitas vezes nós achamos que é o fim, que não tem mais jeito. Eu estou orando lá para o meu parente, mas ele não vai mudar. Acho que não vai mudar. Não vai, não tem jeito para ele. Ele não quer mudar, não, irmãos. Não podemos pensar assim. Se você começar a falar assim, ele não vai mudar, ele não quer mudar, você já está aí anulando o que você está fazendo. Porque você está entregando nas mãos de Deus e está pegando de volta. Porque quando você fala que ele não vai ter jeito, que ele não quer, que ele não vai mudar, né? Então você está fazendo o quê? Você está anulando o que você está pedindo a Deus. Nós temos que pedir e confiar que vai acontecer, porque o nosso Deus, Ele tem poder para mudar qualquer situação. Isaías 49:15, a hora que o Senhor fala para nós também. Aleluia. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Amém, irmãos? Aqui o Senhor faz uma comparação com nós, mãe, né? Porque nós, não esquecemos os nossos filhos, né? Os filhos que Deus nos deu, que criamos, que cuidamos, nós não nos esquecemos dele. Nós cuidamos, desde bebê, até encaminharmos e continuamos cuidando, porque não importa se o nosso filho, a nossa filha é casada, já tem filhos, já tem sua família, nós continuamos sendo mãe e continuamos amando e cuidando, que é tudo que eles precisam, que venha a nós, através da orientação de Deus, Deus nos orienta para ajudá-los. Mas o Senhor fala, se porventura uma mãe se esquecer, contudo, Ele jamais esquecerá de nós. Então nós vemos aqui, irmãos, mais uma declaração do Senhor, que Ele cuida de nós. Mais uma declaração do cuidado de Deus para conosco. Amém, irmãos? Deus é fiel. Aleluia. Deus cuida de cada detalhe. E cada detalhe que Deus cuida, irmãos, há um milagre silencioso. Em cada situação que vivenciamos, que Deus cuida, há um milagre silencioso, mas nós só percebemos esse milagre através da nossa fé. Só através da nossa fé nós podemos perceber este milagre silencioso, que é o trabalhar de Deus, que é o agir de Deus na nossa vida. Muitas pessoas acham, irmãos, que alegria, ser feliz, é estar numa festa, é estar num local iluminado e ali está cheio ali, numa mesa com 5, 10 pessoas, ali rindo, divertindo, achando que está feliz. Mas quando a pessoa sai daquele lugar, cada um vai para a sua casa, e aquela pessoa vai para a sua casa. Quando ele entra dentro do seu quarto, que ele fecha a porta, que ele deita nos teus travesseiros, ele percebe que está só. Ele percebe que não sobrou ninguém. Ele estava em companhia de 10, de 20, de 30, mas agora ele está ali só. Não sobrou ninguém. A alegria é estar na presença de Deus. A alegria é saber que todos podem nos abandonar. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, nosso irmão, nossa irmã, todos podem ir, todos podem nos abandonar. A alegria é saber que Deus jamais nos abandonará.
Ainda que fiquemos só, fisicamente falando, sem ninguém do nosso lado, fisicamente falando, mas o nosso Deus, Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará conosco. Aleluias. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. E eu quero convidar você nesta noite a sair daqui, crendo que Ele cuida de você. Que Ele cuida de você, mas Ele cuida nos mínimos detalhes. Porque às vezes achamos, isso aqui, Deus não está nem observando, está assim, irmãos. Nada passa despercebido aos olhos do nosso Deus. Ele sabe tudo sobre mim, Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe que cada um de nós está pensando aqui nessa noite. Ele conhece o pensamento de cada um. Ele sabe o que está passando aí na sua mente neste momento. Ele sabe o que está passando aqui na minha mente neste momento. Ele sabe daquela sua preocupação que você deixou lá na sua casa. Ele sabe o que você vivenciou neste dia. Ele sabe o que você tem vivenciado nesses dias. Quem sabe você tem chorado. Quem sabe você tem sentido dor. Quem sabe você está achando que não tem mais jeito. Quem sabe você está querendo parar, está desanimado. Eu quero convidar você nesta noite a se reanimar. Porque aquele que renova suas forças, Ele está aqui nessa noite. E Ele está aí pertinho de você, falando, não temas que eu sou contigo. Não te assombres que eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço e eu te sustento com a destra da minha justiça. Amém, irmãos?